Meninas, bom dia, tudo bem? Vou gravar um vídeo para não ter que ficar picando, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, amado Jesus, doce Espírito Santo, quero neste momento colocar diante da Tua presença a minha vida, a vida da Keila, da Gisele e de quem mais ouvir, Senhor Jesus, sobre essa palavra hoje. Que aquilo que está no Teu coração, Senhor, possa transbordar, Senhor, através da minha boca, Pai. Naquilo que o Senhor tem para nos ensinar e para falar conosco hoje, através da leitura de Atos 16. E aquilo que nós temos que aprender, que venha, Senhor Jesus, sim, direto do Teu coração. Que nós possamos ter o nosso coração atento para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará. Obrigada pela grandeza do Evangelho, Senhor, porque ele é poder de Deus para transformar, para salvar, para resgatar. Obrigada porque é a Tua palavra que transforma. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou ela para nós. Senhor, nós iremos ler, ó Pai, no livro de Atos, sobre um tempo, Senhor, em que a Tua palavra não era tão fácil como nós temos o acesso à Bíblia hoje. Não tínhamos, Senhor Jesus, tantos ministros espalhados, tantas igrejas espalhadas. Não era de forma tão terrível, pelo menos aqui no Brasil, Senhor, a proclamação do Evangelho. Mas, ó Deus, nós vimos, Senhor Jesus, que através, ó Deus, do sofrimento dos apóstolos, de perseguições, ó Deus, muito sim acontece hoje, Senhor, e somos propensos a isso, ó Deus, por servir a Ti, sabemos disso. Mas, ó Deus, que isso não nos abale, mas que isso fortaleça a nossa fé. Que sejamos, Senhor Jesus, servos obedientes, aprendizes da Tua palavra, sermos transformados pela Tua palavra, sermos ministros da Tua palavra dentro da nossa casa e onde o Senhor nos colocar. Faça de nós, ó Deus, um canal de vida e salvação, Senhor, a partir da nossa casa, sim, Senhor, porque se o Senhor nos deu a sensibilidade de ouvirmos a Tua voz, o nosso lar é santificado por nossa causa. Obrigada, Senhor, por esta palavra que iremos ouvir em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pôr para carregar porque tá acabando a bateria. Peraí. Oi, voltei. Foi pro telefone para carregar. Amém? Vamos ver? Vamos para a leitura? Então vamos. Atos 16, 19. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado e os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Então a gente viu, né, no último estudo que a Keila deu a respeito de uma menina que ela estava anunciando, falando de Jesus. Era uma jovem escrava tomada por um espírito que previa eventos futuros, e isso fazia com que esses homens que os agarraram ganhassem dinheiro às custas dessa menina, e ele ordenou que o espírito maligno saísse dela. Então eles perderam o lucro, né? E apresentando-os aos magistrados, esses homens pegaram Paulo e Silas, apresentaram aos magistrados. Deixa eu pôr de volta aqui. Acho que vai ficar. Peraí. Acho que agora fica. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então, esses homens, eles usaram dessa alternativa, porque se eles usassem falando assim, o nosso dinheiro foi embora, eles teriam problema. Mas como eles sabiam que o judaísmo era uma lei obrigatória, mas o cristianismo não, obrigatória não, o judaísmo era reconhecido, mas o cristianismo não, então isso era um motivo para eles, né? Então, olha isso, uma multidão unânime os atacou, rasgaram-lhe suas roupas e os açoitaram com varas. Depois de tê-los espancado muito, jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiassem com toda atenção. Acho que eles devem ter lembrado, né, o que acontecia antes, quando os discípulos eram presos, né? Com certeza lembraram.
A gente viu Pedro, né? A gente lendo o livro de Atos, Pedro sendo solto, então eles morriam de medo. Havendo recebido tais ordens expressas, eles os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Então eles estavam lá, feridos, quase sem roupa, e eles estavam com muita dor porque eles tinham apanhado, não tinha ninguém tratado das feridas deles e muito frio. Eu estava vendo um documentário uma vez falando das prisões antigas e elas eram uns buracos, sabe? Como se fossem umas cavernas, não era como agora que são prédios, né? Não, era um buraco. Então se colocou no interior, colocou lá no fundo, né? Então devia ser úmido, frio, muito frio, porque era debaixo da terra, né, como se fosse cavernas. Então, assim, devia estar um absurdo. Aí começa, assim, não que aí não começasse, mas nós seremos perseguidos por causa do nome de Cristo, né? Se nós ainda não fomos, não vou dizer assim, aguarde, não, nós temos irmãos ainda, na janela 1040, se eu não me engano, que ainda estão presos, que ainda apanham, lugares que nós temos hoje, irmãos nossos que não têm a liberdade que nós temos de falar assim, como nós estamos falando. Eles são açoitados, eles são violentados, muitas vezes mortos na frente dos filhos, eles são apanham. Eu lembro de uma história de uma missionária que chama Berhane, não me lembro do país, que ela conta, sabe, sobre quanto ela apanhou em nome de Jesus. Então, assim, ainda há irmãos nossos sendo perseguidos e sofrendo muito por causa da palavra de Deus. Nós precisamos nos levantar em oração e clamor por esses nossos irmãos. Voltando para o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluía que os presos todos houvessem escapado. No comentário da Bíblia que eu tenho aqui, diz assim: pelas leis romanas, se um preso fugisse, não importasse o motivo, a vida do guarda responsável era sumariamente exigida no lugar. Tirar a própria vida era um meio de evitar o horror dos castigos e da humilhação. Então ele foi resolver a questão. Eu tô lascado, tô perdido, então é melhor eu resolver. A hora que ele se posicionou para fazer isso, Paulo grita: não faça isso. Nós estamos aqui eram todos os que estavam presos, todos os que estavam ali, porque antes a gente viu, né, que os outros presos estavam ouvindo, né? Tem uma música que eu vou colocar aqui depois, que ele escreveu dizendo assim: uma vez eu estava ouvindo, estava lendo sobre esse texto, e que música talvez estaria Paulo e Silas cantando na prisão. E aí ele canta a música, e eu vou colocar para vocês aqui depois, né? E que talvez essa seria muitas vezes a nossa canção em momentos de dor, dificuldade, de não saber o que vai acontecer, apenas na fé naquele que prometeu. Paulo e Silas tinham promessas, né? Promessas de vida eterna, promessas de que eles iam passar por tribulações, promessas de que a palavra chegaria a todos os lugares, promessas de que eles seriam homens que iriam avante. Então eles tinham promessa. Então assim, não mostra aqui, sabe, medo, mostra apenas uma fé confiante no Deus da promessa. Então o carcereiro pediu luz. Isso me chamou a atenção, sabe? Porque ele não saiu correndo tateando. Tem um versículo que diz, né, que mesmo tateando aqueles cegos, uma hora ele vai encontrar alguma coisa. Mas a primeira coisa que ele pediu foi luz, né? E quando a gente está numa situação de morte, de desespero, nós precisamos pedir luz. A luz do Evangelho, a luz da palavra, a luz da presença de Jesus, a luz do que Ele pode fazer dentro da nossa alma. E nesse momento, né, que vem assim no meu coração agora, é quantas vezes a gente está passando por dificuldades e chega dentro do nosso coração que está até escuro.
Nós precisamos pedir luz. E olha o que acontece quando a luz de Jesus chega dentro de nós, né? Ele correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas, porque quando a gente consegue ver a luz, a gente sabe diante de quem nós vamos nos prostrar, né? Aqui ele se prostrou de Paulo e Silas porque era o que ele conhecia. Nós conhecemos a luz verdadeira, a luz do mundo. Nós conhecemos aquele que tem resposta, nós conhecemos aquele que pode, nós conhecemos aquele que faz. Então, quando nós trazemos a vida de Jesus e nos prostramos aos pés dele, né? O Espírito Santo faz coisas extraordinárias. Verso 30. Em seguida, conduziu-os, ele foi, pegou Paulo e Silas, que já estavam soltos, conduziu eles para fora do cárcere e rogou-lhes: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e a tua casa. Ele não falou assim, né? Trazendo o que a gente comentou antes. Se a tua esposa, se teu filho, é se você. Esse se você poderia ser qualquer pessoa, né? A gente vai lendo, por exemplo, em Jesus falando, teve uma vez que a mulher foi lá debaixo dos pés dele pegar, ele comparou uma mulher que estava pedindo ajuda para sua filha, como os cachorros que ficam pedindo migalhas de pão, né? E ele falou assim: por causa da tua fé, por causa do que você fez, eu vou abençoar a tua casa. Então, assim, não é só a questão de ter sido carcereiro, é ter sido alguém dentro da casa que creu no Senhor. Então, às vezes a gente fica assim: mas eu de novo. Ai, eu de novo, anda de novo, respira de novo, vai de novo, levanta de novo, vai mais uma vez, levanta de novo, vai de novo, vai de novo. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Verso 32. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Tem uma partezinha que diz assim: após a família do carcereiro ouvir atentamente as explicações de Paulo sobre o evangelho, manifestaram plena aceitação pela fé íntima e individual de cada pessoa que cada pessoa da casa depositou em Jesus, né? As pessoas da casa do carcereiro não foram salvas simplesmente por causa da fé do carcereiro. Elas foram salvas porque cada um individualmente ouviu a palavra e se entregou a Jesus, né? E eles foram batizados, estavam cheios do Espírito, expressavam um tipo especial de satisfação e contentamento, alegria espiritual que encoraja e faz o crente superar todas as dificuldades da vida com esperança certa e confiança no Senhor, né? Aí eu peguei e coloquei assim: ler o comentário 12. Então eu vou ler a respeito da nossa casa, da nossa família, e aí eu vou encerrar para a gente orar, tá? No Novo Testamento, a única forma de uma pessoa ser salva é crendo no Senhor. A própria palavra salvação em hebraico significa Yeshua, de onde deriva o nome Jesus. Há uma oportunidade reservada para todas as pessoas que convivem com o verdadeiro crente, com um verdadeiro crente. A avó e a mãe de Timóteo se tornaram testemunhas vivas de Cristo para Timóteo. Ele não tinha pai, e se tinha, não fala aqui. Que por intermédio delas conheceu as Escrituras, havia um exemplo em casa. Lídia foi influenciada pela oração e a companhia santa e tornou-se crente fiel ao Senhor, né? A gente leu sobre Lídia.
O carcereiro, pronunciando a manifestação poderosa do Espírito Santo nas pessoas de Paulo e Silas, ele rendeu-se ao Senhor e testemunhou alegria e salvação. Não há base bíblica para sustentar a ideia de que crianças possam ser salvas por meio da fé de seus pais. É certo, contudo, que todas as crianças pertencem ao Senhor e estão sob seus cuidados paternos. Eu vou trazer não somente sobre crianças, mas sobre nossos filhos, né? Nós precisamos ser o exemplo, não importa se nós somos a esposa ou o marido. Há um exemplo dentro de casa e a escolha deles ainda é individual. É assustador, mas há uma promessa no verso 31. Crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e a tua casa. Então nós precisamos crer. Se nós crermos, o Senhor cumprirá a sua promessa. E essa é a promessa viva que eu vou trazer à existência. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, eu trago à existência essa palavra de que nós andaremos mais uma milha, mais um tanto, mais uma vez, de novo e de novo e de novo, crendo que o Senhor vai sim mover o coração do nosso esposo como sacerdote, como aquele que ora conosco, que o Senhor vai sim mover o coração dos nossos filhos em direção a Ti, que as Tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas, que há vida em Ti, que quando nós buscamos a luz revela dentro dos nossos corações quem realmente nós somos e mostra quem realmente o Senhor é. Que nós possamos nos agarrar a Ti, nos prostrar diante de Ti e mesmo diante da dor, diante do frio, diante da dificuldade, diante dos terremotos mais difíceis da nossa vida, nós possamos nos voltar para a luz que salva a nossa casa, a luz que nos salva, a luz que nos batiza, a luz que nos enche do Teu Espírito, a luz que nos move em direção ao céu, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, que Deus abençoe, fiquem com Deus, tchau.